Voltando a falar de Star Wars, vocês sabem que eu gosto muito de Star Wars, já fiz um vídeo aqui falando quem vão ser os vilões da série Obi-Wan Kenobi, também já fiz um vídeo que está sendo lançado nesse mesmo horário lá no Oficina Geek, falando mais ou menos tudo que você precisa saber e lembrar para a série do Obi-Wan Kenobi. E agora aqui no 16mm, eu e meu amigo Marquinhos do Oficina Geek, excelente canal no YouTube, excelente página no Instagram, página enorme, por sinal, sigam ele por lá também, vou deixar as redes sociais aqui embaixo. Marquinhos, a gente vai falar do que nesse vídeo aqui especificamente? A gente vai falar do exílio do Obi-Wan, né? O que colocou ele ali em Tatooine, o que motivou o cenário que a gente vai ver sendo o início dessa série aí, que se passa 10 anos depois do episódio 3 de Star Wars. Primeiro, dá uma relembrada pra gente só o porquê que ele tá ali no exílio, o que ele tá fazendo ali. A gente já falou isso lá no vídeo da oficina, mas pra quem ainda não assistiu o vídeo de lá, acho que é bom relembrar, né, Marquinhos? Exatamente. O episódio 3 ele acaba com aquele golpe, maravilhoso golpe de mestre ali que o Palpatine deu na República, né? Ele criou o exército dos clones, ele ofereceu de forma secreta e misteriosa o clone como um poder, né? Bala de canhão para os Jedi conseguirem lutar na guerra que estava acontecendo ali. E no momento certo, o momento em que ele conseguiu ali o seu pupilo, conseguiu o Anakin pro lado sombrio da força, ele ativa a Ordem 66. Ele faz com que os clones se virem contra os Jedi que lutaram ao lado deles ali na batalha. E alguns dos Jedi, a maioria dos Jedi, eles são mortos por essa Ordem 66, porque eles são pegos de surpresa no meio de um exército de clones, não tem muito o que fazer, mas alguns desses Jedi, eles conseguem fugir. É o caso do Obi-Wan, é uma coisa que a gente vê no episódio 3, então por isso que é importante também ser assistido o filme para entender o cenário da série, né? Que o Obi-Wan consegue escapar ali desse golpe dos clones, e aí ele vai se esconder e ele vai também cuidar da possível salvação da galáxia, que é o bebezinho que ele resgatou no final do filme também e levou para Tatooine, o pequeno Luke Skywalker, que aqui na série vai ter 10 anos, né, Russo? É isso aí. E aí o que a gente vai ter basicamente do Obi-Wan no exílio, na verdade, é muito pouca coisa, mas algumas coisas interessantes. Eu acho que basicamente tudo que a gente vai ter do exílio dele, não tudo, mas quase tudo, vai estar nesse novo lançamento das HQs que teve da Panini, chamada Diários do Kenobi, que são, digamos, edições que já tinham sido lançadas anteriormente em momentos específicos ali na primeira geração de quadrinhos que se passava entre o episódio 4 e o episódio 5, mas agora eles lançaram esse compilado em uma HQ só, né? Você acha na Panini, você acha na Amazon também, chama Os Diários do Kenobi. Então, o que a gente vai ter ali são algumas aventuras, entre aspas, do Obi-Wan nesse período que ele fica ali observando o Luke Skywalker e também esperando para treinar o Luke Skywalker. O que é interessante a gente observar, primeiro que chama Diários do Kenobi, porque é um diário que ele deixa lá pro Luke encontrar depois, e a gente vai ver sob a perspectiva do Luke lendo esse diário. Então, a primeira coisa que a gente tem a se observar, que aparece no trailer também, é envolvendo esse treinamento. O Lars, ele sabe que o Obi-Wan tá ali, e ele sabe tudo que o Obi-Wan tá querendo fazer e está fazendo. Ele sabe que o Obi-Wan tá esperando para treinar o Luke Skywalker, mas ele não quer que isso aconteça. Porque ele lembra o que aconteceu com o Anakin, ele cria o Luke como se fosse um filho, e ele não quer que o Luke corra o risco de acontecer a mesma coisa com ele que aconteceu com o Anakin, dele ir pro lado sombrio e tudo mais. Então, esse é o primeiro passo que deve aparecer na série também, que a gente já viu no trailer. Outra coisa interessante é o que envolve uma coisa chamada a Grande Seca, né? Que a gente vê isso nessas HQs também. Então tem um período em Tatooine onde um planeta que já é seco, ele sofre a Grande Seca. Então, basicamente, todo mundo fica sem água. Com isso, principalmente ali o Jabba, que controla o planeta, a gente já sabe disso, ele vai mandar os capangas dele para caçar água e extorquir todo mundo para pegar água. Só que ninguém tem água. E aí que entra, digamos, o Obi-Wan na história. Porque o Obi-Wan, ele meio que tenta se passar por despercebido ali no lugar, mas ele tá sempre protegendo o Luke e os Lars consequentemente. Então ele tá sempre ali observando
e salvando ou não deixando que os capangas do Jabba cheguem ali pra cobrar o Lars, esse tipo de coisa. E o Lars, no fundo, ele meio que saca, ele fala, por que todo mundo tá sendo extorquido e só a gente não está sendo? Eu sei que você tá interferindo de alguma forma. Então é basicamente isso que o Obi-Wan fica fazendo durante essa grande seca. Ele tem um momento, por exemplo, que ele vai lutar contra os capangas do Jabba à noite, pra ninguém observar quem ele é, ninguém saber quem é um Jedi ou coisa do tipo, mas pra expulsar os caras de lá, expulsar os caras de perto do Luke. E aí o Jabba, em determinado momento, vai contratar quem, Marquinhos? Pra caçar o Obi-Wan, não sabendo que é o Obi-Wan, caçar esse cara que lutou contra os capangas dele. Ah, é o Black Krrsantan lá, que a gente viu na série do Boba Fett, né? Também chegou um Hulk lá gigantesco, todo mundo falou, cara, quem é? É um dos caçadores de recompensa que vai atrás do Obi-Wan nessa época de exílio, porque lembrando, um exílio consiste em você não ser visto, é você estar ali no lugar e você não pode ser encontrado. Então é um momento que também, além de ter o Vader e todos os Inquisidores caçando o Jedi, a gente tem o Jabba incomodado com a presença do Obi-Wan ali, mandando caçadores de recompensa para ele, né? Porque ele também tá atrapalhando os negócios do Jabba ali em Tatooine. Então o Krrsantan, ele chega na série do Boba Fett, se passa muito tempo depois dessa série do Obi-Wan, é legal posicionar todo mundo, né? Mas ele já tem uma história com o Obi-Wan. O Obi-Wan, inclusive, causa uma das cicatrizes dele, não é isso, Russo? Exatamente. Essa cicatriz que o Krrsantan tem no olho, a gente vai ver nas HQs, que é um embate que os dois têm diretamente, e é feita com o sabre de luz do Obi-Wan. O Obi-Wan quase se ferra nessa luta, justamente porque o Lars está ali no meio. E o Obi-Wan fica, por um lado, tentando lutar com o Krrsantan, e por outro, tentando impedir que o Krrsantan mate o Lars. E com isso ele acaba quase se ferrando, mas no final dá tudo certo. A gente sabe disso porque a gente já viu o episódio 4. E ele deixa essa cicatriz no olho do Krrsantan. O Krrsantan vai embora lá, quase morre, né? Ele quase mata o Krrsantan, mas acaba dessa forma. Então a cicatriz no olho do Krrsantan acontece durante o exílio do Obi-Wan. Além disso, a gente vê observações do Obi-Wan que ele sabe que o Luke, ele tem muito esse lado de algo querendo chamar ele pra fora do planeta, ele viver alguma coisa. Algo que o Anakin tinha lá atrás, que queria ser um Jedi, queria sair de Tatooine, o Luke também tem, e a gente vê isso no episódio 4. Mas aqui é legal que no exílio dele, ele vai observar muitas coisas que o Luke vai fazer. Então, como ele vai construir uns caças e vai começar a querer também pilotar já, e vai quebrar os caças, esse tipo de coisa. E o Lars vai ficar muito puto com ele e vai tentar tirar tudo do Luke, até um determinado momento em que o Luke foge de casa. E aí o Obi-Wan, mais uma vez, no exílio, vai ter que salvar ele. No final das contas, o Lars, ele acaba percebendo que é melhor deixar o Luke fazer essas coisas, deixar o Luke voar, porque é algo que o Luke gosta muito. Então, o que a gente tem muito no exílio do Obi-Wan é justamente esse período que se passa durante essa grande seca, que é quando a gente vê toda essa observação de ele protegendo ali sem poder ser visto, sem ninguém saber que tem um Jedi, sem ninguém saber que é o Obi-Wan Kenobi que tá ali em Tatooine. Mas além disso, tem uma outra coisa interessante, sabia, Marquinhos? Que eu devia ter deixado marcado, mas eu acho que eu não deixei. Não, deixei, tá marcado sim. Justamente aqui. Que é nesse livro aqui, ó. From Certain Point of View, do filme 4. Que é basicamente esse livro, tem o do filme 4 e o do filme 5. Basicamente esse livro, ele é algo que está acontecendo próximo do episódio 4 ou durante o episódio 4 sob outro ponto de vista, às vezes em outros lugares. E um dos capítulos desse livro, que você acha na Amazon também, só tem a versão dele em inglês, é até meio caro também, se você quiser ler só por causa da série, não sei se vale a pena porque é um capítulo só. Mas tem um capítulo aqui chamado Master and Apprentice, né? Mestre e Aprendiz, da Claudia Gray, que a gente vê justamente que a primeira vez que o Obi-Wan conseguiu falar com o fantasma da força do mestre dele, Qui-Gon Jinn, sabe quando foi? Durante o exílio. 10 anos depois do episódio 3. Me lembra uma coisa, Marquinhos, quando que essa série se passa? 10 anos depois do episódio 3. É fácil a gente medir olhando o Luke, né? Era um bebezinho no episódio 3, agora ele é uma criancinha, 10 anos aí. Então é bem nessa época, né, Russo? Exatamente, então é muito possível que aqui o Qui-Gon Jinn apareça como fantasma da força, e aí entra mais uma questão do exílio, né? Porque aí a gente não vê acontecendo, mas a gente descobre que a primeira conexão dele com o Qui-Gon Jinn foi nesse momento, mas a gente vai ler nesse livro
justamente próximo ali do episódio 4, quando está no episódio 4 os dois conversando. Então a gente vê que o Obi-Wan, ele tá enlouquecendo ali no exílio, né? Ele tá longe de tudo e tal. E ele conversar com o fantasma da força do Qui-Gon Jinn, que é basicamente uma consciência, é como se fosse o próprio Qui-Gon Jinn, acaba mantendo a lucidez do Obi-Wan de alguma forma. E como mesmo depois de tudo que ele passou, o grande Obi-Wan Kenobi, tudo que ele viveu, todos os ensinamentos que ele recebeu e que ele passou pra frente, ele continua aprendendo muito com o fantasma da força do Qui-Gon Jinn. E ele continua se cobrando muito também pelo que aconteceu com o Anakin. Então, o Qui-Gon Jinn é quase que o amigo ali que ele vai ter, um amigo em versão fantasma que ele vai ter durante o exílio para o manter lúcido e para ele conseguir completar a missão dele, que vai acontecer no episódio 4 aí. A gente já viu os filmes, a gente sabe o que acontece. Então, durante o exílio do Obi-Wan, basicamente é isso que a gente tem. É esse trechinho desse livro, é também as HQs que foram lançadas agora, Diários do Kenobi. No Diários do Kenobi também tem uma história do Yoda, mas aí não envolve diretamente o Obi-Wan. É só o Obi-Wan contando pro Luke uma história que pode ajudar o Luke a entender alguma coisa. É interessante a gente ver bem o cenário, né? Porque nos trailers de Kenobi a gente vê que o Obi-Wan, ele tá triste, ele tá ali se sentindo realmente derrotado porque eles perderam. A primeira frase dele no trailer é: nós perdemos, né? Então ele tá lá muito triste, sozinho. Ele tava num momento em que toda hora ele tava rodeado de clone, de um monte de gente, porque ele tava numa guerra, tinha que fazer ali também a diplomacia e tudo mais. Então ele tava numa vida muito movimentada e agora ele tem que dar uma segurada. E enquanto ele tá dando essa segurada, que ele não pode aparecer, ele tem Darth Vader e Jabba atrás dele. Então não é nada tranquilinho, né? É uma parada muito caótica até de se pensar. E falando no Qui-Gon, a gente tá numa era, né, nos bastidores, que os atores eles tentam muito esconder suas participações em produções. A gente viu o Andrew Garfield aí com Homem-Aranha, e o Liam Neeson, ele deu uma entrevista recente falando que... Não, e o próprio Luke na segunda temporada de The Mandalorian, ninguém sabia, né? Nem o pessoal da produção sabia da aparição dele. Ninguém sabia mesmo, e o Liam Neeson, ele deu uma entrevista recente, e como o Star Wars tá mais vivo do que nunca, tá tendo série direto, anunciando filmes e tudo mais, ele foi perguntado se ele voltaria ao papel do Qui-Gon. Ele disse que sim, mas só no cinema. Ele disse que ele não faz TV, que ele tem um preconceito. Ele até falou: eu tenho um preconceitozinho, eu sou chato com TV, eu faço só coisas para a tela grande. Então eu acho que isso daí pode ter sido sim uma verdade, mas eu acho que isso, agora você falando dessas possibilidades todas em relação ao fantasma da força do Qui-Gon chegar, eu acho que foi um belo de um despiste que ele deu ali para ninguém achar que ele apareceria numa série de TV, sabe? Exato, e até se ele for aparecer vai ter que ter uma questão de maquiagem muito forte, né? Porque já desde que o personagem dele morreu, que seria teoricamente como ele deveria aparecer, se passaram na nossa vida real 23 anos agora, né? A Ameaça Fantasma é de 99, agora 2022, 23 anos desde a última aparição dele, então eles teriam que dar uma rejuvenescida no personagem também. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Esse vídeo é mais pra situar o público, entender que esse filme se passa entre o episódio 3 e o episódio 4, quase que no meinho, né? Entre o episódio 3 e o episódio 4, 19 anos. Esse se passa 10 anos após o episódio 3. E episódio 3 esse até que você que não é membro dos 16mm, no final de semana, no domingo, a gente vai ter uma reunião de membros justamente sobre Star Wars, A Vingança do Sith. Você clicando aqui embaixo em Seja Membro, já puxei um jabá aleatório aqui do nada. Você clicando aqui embaixo em Seja Membro, você pode virar membro do canal e participar, se você virar antes de domingo, dessa reunião de domingo que a gente vai falar sobre Star Wars Episódio 3. Então é mais ou menos isso. Se vocês quiserem saber mais o que vocês precisam saber para entender a série Obi-Wan Kenobi, o contexto, né? Porque a série em si a gente não assistiu, a gente não sabe. Vocês podem assistir também o nosso vídeo lá no Oficina Geek, né, Marquinhos? Exatamente, o vídeo vai estar linkadinho aí para vocês. E pessoal, deem uma visitadinha na oficina lá, vem as nossas outras redes sociais e vamos fazer muitas parcerias aqui com o 16, então vocês vão ver a gente aqui mais vezes. Inclusive, isso que o Victor Russo falou aqui de episódio 3 é necessário, tá, gente? Porque Obi-Wan vai lançar na sexta, então no final de semana vocês já vão ter essa discussão, então realmente necessário aí conversar sobre esse episódio, até muito por conta da série, porque aí vai chegar redondinho. É isso aí.
Então, por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica nos links aqui embaixo para conhecer a Oficina Geek também para ver o nosso vídeo lá no Oficina Geek. Lá no Oficina Geek também tem postagem minha, postagem do 16mm em parceria com eles. É muito legal. Por hoje é isso e corta.